A liturgia é a vida da igreja. A liturgia não é só alguma coisa da igreja. É a vida da igreja. Você começa a ser igreja pela liturgia, com o batismo. E você vai para o céu pela liturgia, com a encomendação quando já está no cemitério. Então toda a nossa vida deve ser uma vida litúrgica. E a vida litúrgica não se resume a ritos, mas a uma vivência interior do mistério de nosso Senhor, que se mostra no exterior por meio dos sinais, dos símbolos, dos ritos. Então não podia terminar este dia sem iluminar o nosso encontro, como sempre fazemos com um texto bíblico, com aquilo mesmo que Jesus encerrou a sua vida aqui em nosso meio, quando voltando para o Pai. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir todas as coisas que vos mandei. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Um conselho que eu quero dar para vocês, seja na paróquia, seja na diocese, as reuniões que vocês forem fazer, nunca comecem sem a palavra de Deus. Sempre um trechinho da palavra de Deus, que seja um versículo, que seja uma música, mas sempre a palavra de Deus para nos iluminar. Hoje eu queria trabalhar com vocês um pouquinho o que nós chamamos a espiritualidade litúrgica. Porque a gente falou muito da atividade litúrgica ontem, não é? Normalmente a gente tem uma mentalidade sempre de o que pode e o que não pode na liturgia. Uma mentalidade muito legalista. O que é proibido e o que não é proibido na liturgia. A gente tem que ter o sentido da liturgia para que através da espiritualidade litúrgica nós atuemos na liturgia. Como equipes, como ministros, como pessoas devotadas no serviço litúrgico, seja no altar do Senhor, seja em qualquer um dos sacramentos e até também na liturgia das horas. Quando falamos de espiritualidade, a primeira coisa que nos vem é justamente o Espírito. É o Espírito Santo que sopra onde quer, que cria e infunde na igreja os seus carismas, na diversidade de dons, como diz Paulo, mas é um mesmo Espírito. E nós vamos ter diversas espiritualidades na igreja. Nós temos carmelitas, nós temos franciscanos, nós temos dominicanos, salesianos, jesuítas, josefinos, enfim, tudo o que vocês conhecem como congregações. E agora também novas comunidades, com os seus carismas próprios. E em cima dos carismas, nós devemos atuar os carismas sem pensar que o único ou o mais certo é o meu carisma. Como se do outro o Espírito Santo não estivesse lá também. Muitas vezes o nosso problema não é externo, não é com quem não é da igreja. É dentro da igreja. É como que uma disputa de pastorais, uma disputa de movimentos, uma disputa de serviços. E se é aquele que eu gosto, eu vou. Se é aquele que não me apraz tanto, eu não vou. Como se não fosse minha igreja. Nós devemos ter uma visão de que Deus, com o seu Espírito, sopra onde quer. E suscita em todos os membros da igreja carismas diversos.
respeitando o carisma de cada um, você também atua o seu carisma. Aí a igreja lhe permite você ser da renovação, você ser do neocatecumenato, você ser do encontro de casais, das equipes de Nossa Senhora, de qualquer carisma que a igreja propõe. E você encontra um que você se identifica mais. Ali você reza mais, você sente mais a presença de Cristo, você gosta, você trabalha, você dá a sua vida. E os carismas não são simplesmente numa espiritualidade como se fosse fora deste mundo. Não. Os carismas da caridade, os vicentinos, as ações sociais, os movimentos e pastorais em busca da justiça, da solidariedade. Por que é tão fácil a gente encontrar gente para a liturgia e é tão difícil a gente encontrar gente para a pastoral carcerária, por exemplo? Por que é tão fácil a gente encontrar gente para a renovação carismática, mas é tão difícil encontrar gente para a pastoral vocacional? Vocês têm que começar a pensar no futuro dos seus filhos e netos. Então comecem a rezar para o Senhor da messe, para que Ele envie sacerdotes para a sua messe. Ouvindo meu irmão esses dias, eu fiquei rezando para ele. Porque mesmo com todos os padres que vocês têm, Catanduva precisa de padre. E a gente santifica o povo com os ministros de Deus. E temos ministros santos se o povo nos dá esses meninos para o seminário. É preciso uma consciência de diocese. Eu não posso ficar fechado no meu cantinho. E vem uma comunidade e diz para o bispo: a gente quer um padre. Ou a nossa comunidade é muito grande, a gente precisa de mais um padre. O nosso primeiro arcebispo de Brasília, Dom José Newton, ele contava para a gente que uma senhora dizia assim: nossa comunidade está sem padre, nós queremos um padre, seu bispo, dá um padre para nós. E ele dizia: eu não tenho um guarda-roupa de padre, para tirar um e dar para a senhora, toma. Não, a senhora me dê seus filhos, e daqui a 7 anos, 10 anos, eu lhe devolvo um padre. Os padres saem da família. E por que eu falo do sacerdócio e da pastoral vocacional? Porque nós só teremos uma espiritualidade litúrgica contando com bons sacerdotes, excelentes celebrantes, que não simplesmente façam um rito, mas que tenham a espiritualidade, profundidade e levem vocês a uma intimidade com nosso Senhor através da liturgia. É bem verdade que a Mãe Igreja se preocupa tanto que ela coloca alguns meios no local onde não tem padre. Nós temos lugares do nosso Brasil onde não tem padre. E às vezes tem religiosas que seguram lá a comunidade, ou às vezes leigos que seguram lá a comunidade com encontros bíblicos, com terço, com novenas, enfim. Mas necessitamos ter uma consciência que diante de tantos carismas e tantas espiritualidades na igreja, todas elas vão para a espiritualidade litúrgica. Porque em toda congregação, em todo movimento, em todo serviço na igreja, sempre vai ter missa, ou liturgia das horas, ou também a busca dos sacramentos. E qual é então esta espiritualidade litúrgica? A espiritualidade baseada no ano litúrgico. Por isso eu dei para vocês o ano litúrgico. Tinha muitas outras coisas para falar da liturgia, desde a pastoral litúrgica, como fazer uma equipe de liturgia, a diferença de equipe de liturgia e equipe de celebração, as diversas equipes presente na paróquia, para depois formar a equipe arquidiocesana ou diocesana. Mas eu preferi o ano litúrgico porque agora vocês já viram os tempos, já viram a força de cada tempo litúrgico, e é aí que se faz a espiritualidade litúrgica. Ouvindo os textos,
mergulhando no espírito do tempo. Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, tempo comum, festa, solenidade de Nossa Senhora. Então eu vou me preparando e preparando o meu espírito para a vivência daquela celebração. Assim, ter uma espiritualidade litúrgica não é simplesmente saber fazer tudo da liturgia. Não. Ter uma espiritualidade litúrgica é viver no dia a dia o mistério pascal de Jesus. Não reduza essa vivência de mistério somente no rito e no momento da celebração. O momento da celebração é o cume, é onde nós vamos nos alimentar. É quase que cada missa dominical se torna o meu abastecimento para eu vivenciar a semana inteira. Aquilo mesmo que o próprio Jesus me ensina pela sua palavra e pelo alimento sagrado. A espiritualidade litúrgica, ela requer alguns pontos que eu gostaria de examinar aqui com vocês, para que a gente não caia nem no ritualismo, ficar só fazendo coisas certinhas, e não caia de um outro lado num indiferentismo, onde nem a missa eu vou. O que é que a igreja pede para cada cristão? A vivência do mistério pascal de Jesus. E essa vivência do mistério pascal, que vocês já estão expert no que é mistério pascal, ela tem algumas exigências. Para todos nós, viu? Para o bispo, para os padres, para os leigos, para todos. Primeira exigência: estado de graça como hábito. Habituar-se a estar em estado de graça. Muitas vezes encontramos os leigos dizendo assim: oh, eu sou um pecador, de vez em quando eu me confesso e fico na graça. Deve ser o contrário. Eu vivo na graça, e porque sou fraco, de vez em quando eu peco e caio. E a igreja me dá os meios para que eu possa voltar à graça novamente. Então vamos aqui fazer um breve exame de consciência. Eu vivo em estado de graça ou eu vivo em estado de pecado? De vez em quando eu estou com Jesus e vivo com chifrudinho, ou o tempo inteiro eu estou com Jesus e porque sou fraco, de vez em quando eu caio? Isso chama-se conversão pessoal. Estado de graça adquirido como hábito. Se você pecar, corra. Não fique habituado no pecado, não se sente no pecado. Porque um pecado atrai outro pecado, e é pecado, 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 não é? É desse jeito. Mas quando a gente logo corre e logo limpa o coração, a gente então volta ao estado da graça e da presença de Deus conosco. Segundo, vivência dos sacramentos. Como está a vivência dos sacramentos? Padre Gessé falava aqui que vocês vão ter uma formação agora sobre a iniciação cristã. Que coisa boa! Você vive o seu batismo? O que é viver o batismo? Viver como um filho de Deus? Ou você vive como um filho do mundo? Você vive a sua crisma? O que é viver a crisma? É ser um testemunha de Jesus, testemunha do Evangelho. Você testemunha Cristo? Você defende sua igreja? Ou de igreja, política e religião é melhor não falar, porque nunca chega num consenso. A gente encontra até desculpas para não testemunhar a própria fé. Você testemunha a sua fé, não é debatendo e brigando com os outros, mas é na vida. Nosso amado Papa Francisco nos diz claramente: hoje nós arrastamos as pessoas pelo testemunho. A teoria pode ser muito bonita e até encantar, mas é o testemunho de vida que muda o mundo. É a sua vivência, é a capacidade de você imitar Jesus. Isso é a crisma. Nós às vezes esquecemos até da nossa crisma, não é?
Parece que a crisma é só um carimbo na testa. Não, a vivência da crisma é a vivência de um testemunho de Jesus. E um testemunho que pode exigir até dar a vida. O testemunho no exemplo de vida todo dia. O testemunho no dar a vida. Sofrer com o outro, sofrer pelo outro. Dar a vida ao outro. Que outro? O próximo. Que próximo? O mais próximo. Aquele que Deus me confiou. Então o testemunho de vida e a vivência crismal começa dentro de casa. É o outro aspecto. Às vezes eu sou o braço direito do padre na igreja. E lá em casa, como eu sou? Certa feita eu estava na catedral e tinha uma menininha lá que me ajudava, que era um vulcão para trabalhar. Uma beleza contar com ela. E quando terminava a missa na catedral, sempre fazia uma fila para vir cumprimentar a gente e tomar a benção. A gente ficava ali mais 1 hora ali só na fila. E a menininha veio e apresentou uma senhora e disse, na época eu era Monsenhor, Monsenhor, essa aqui é minha mãe. E eu disse, a senhora que é a mãe dessa santa? E ela virou para mim e disse, fica com ela para o senhor. E a menina mais que depressa disse, mãe, não queima meu filme. Os jovens são ótimos. Não queima meu filme. Alguma coisa não vai. Posso ser o braço direito do padre na igreja. E lá em casa, como é que eu estou? Minha primeira igreja. A igreja doméstica. Isso também é liturgia. Eu vivo o mistério de Cristo, onde Cristo me coloca. E a espiritualidade litúrgica que eu me alimento em cada celebração, deve ser vivenciada lá fora. Na paciência no trânsito, no acolhimento dos outros, no dar atenção a um pobre. Vocês já viram a vergonha que é para nós cristãos, quando vem um pedinte e a gente diz que está com pressa, parece que corre dele, não é? Que tristeza. Um testemunho vivo do mistério pascal de Cristo, que morreu por mim. Aqui, filhos amados, se liga a vivência do rito, a vivência do sacramento, com a caridade lá fora. Eu tenho que ajudar o pobre, não é porque ele é um coitadinho. Guardem bem isso. Eu tenho que ajudar o pobre porque o pobre é meu irmão. Eu não tenho que ajudar o pobre porque, tadinho, eu estou com dó dele. É um pobre coitado, dá aí alguma coisa para ele, até para se ver livre dele. Não. E lembrem-se do que Paulo diz. A caridade apaga uma multidão de pecados. Não adianta eu ter uma missa perfeita, com turíbulo, cerimoniário, coroinhas, acordes, leitores, tudo perfeito, como nós falamos ontem, se na vida fora eu não vivo a missa. Raniero Cantalamessa, que era um pregador da Casa Pontifícia, não sei nem se é ainda, se é o mesmo, ele tem um livro de um retiro que ele fez para o Santo Padre, o Papa João Paulo II, em que ele diz, quando o padre diz, o corpo de Cristo, você diz, amém, e recebe a hóstia consagrada. Lá fora, quando um pobre te interpela, é Jesus também dizendo, corpo de Cristo, para que você também o acolha. Para que a gente não crie uma mentalidade de ser um na igreja e ser outro fora da igreja. De ser um na liturgia e ser outro no mundo lá fora. A liturgia é vida. A liturgia não é rito. E a espiritualidade litúrgica pede que eu viva a liturgia no meu dia a dia, nesse testemunho de um bom crismado. A missa. Vocês gostam de a missa? Sim. Não mente para o bispo não, que vira mula sem cabeça. Não. Vocês se animam para ir para a missa? Sim. E deve se animar mesmo. Porque triste é um católico que chega no fim do dia e diz, ai meu Deus, ainda tem a missa. Como se a missa fosse um peso.
Nós deveríamos já começar a semana ansiando para chegar o outro domingo, para estar com Jesus, para ouvir Jesus, para comungar Jesus. Quando a gente ama, a gente não quer ficar perto da pessoa amada, não é assim? Eu me lembro de minhas irmãs quando namorava, era uma coisa impressionante, não é? Meu pai rígido, então o namoro era em casa, e ficava pregado um no outro ali, não sei o tanto que conversava. E quando ia embora, ainda pegava o telefone, mais um, para a tristeza do meu pai, que naquela época conta de telefone era cara. E eu ficava perguntando, meu Deus, o que tanto conversam, que mesmo quando vai embora, ainda quer estar junto, de alguma maneira, estar junto. E nós, que dizemos amar Jesus, queremos conversar com Jesus? Queremos estar junto com Jesus? Passamos o dia com Jesus? Ou às vezes até despachamos Jesus da nossa vida? Tem horas que eu digo, ó Jesus, cai fora, você não cabe aqui não, viu? Que agora eu vou aprontar umas aqui. Então a gente despacha Jesus e prefere o pecado. Eucaristia. A Eucaristia é que nos convoca. A Eucaristia nos atrai. Cristo nos atrai. E por isso o Espírito Santo começa a dizer para você, ó a missa, ó não atrasa, ó a roupinha de missa, como a gente falava ontem. Olha os detalhes, para quem você vai oferecer sua missa. Vai ajudar lá também, em todos os aspectos da celebração. No confessionário, é onde nós nos humilhamos. Mas o confessionário é o sacramento da alegria. Todo cristão, não é só padre e freira não, todo cristão deve buscar o confessionário. E de uma forma, pelo menos uma vez por mês. Ai, Dom, uma vez por mês? Vai cutucar para ver se não tem pecado. E tem é muito. Limpar o coração. Humilhar-se diante de Jesus. O sacramento da confissão é chamado sacramento da alegria. Da alegria. Porque a gente sai de lá sempre repleto de alegria, perdoado pelo Senhor. Como é que você vai se confessar? Primeiro olha para ver quem é o padre. Ai, meu Deus. Não é? E quando vai à confissão, como você se confessa? Você prepara a sua confissão? Uma confissão muda uma vida, viu? Senão a gente fica repetindo confissão, e a graça de Deus não atua na gente. Confissão também não é ritualismo, como missa não é ritualismo. E tem gente que diz, quero confessar toda semana, mas você se converteu da semana passada para cá? Ou está do mesmo jeito? Então você está brincando com o sacramento. O sacramento é sério. E você tem que dar uma resposta a Deus séria, de convicção, de mudança de vida. É tão bom quando a gente vai se confessar. Mas tem que saber se confessar. É uma conversa íntima com Jesus, onde eu ponho tudo aquilo que é fraqueza minha. E digo, Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa. Dai-me o teu perdão. Dai-me a tua graça. Um bom exame de consciência. Depois, igualmente, o arrependimento. Não adianta ter exame de consciência, debulhar pecado, se você não se arrepende. Como aquele que estava para roubar um banco e foi confessar ao padre. Padre, eu queria roubar um banco. Roubou? Não, porque o guarda estava lá. Uai, então, continua querendo roubar? Não é? E na confissão, como deve ser a minha confissão? Íntegra, ou seja, inteira. Eu não tenho que estar dando voltinhas, ou escondendo daqui ou de lá, porque eu tenho vergonha. Engraçado, tem vergonha de falar e não teve vergonha de fazer? Ninguém dos confessores está atrás de curiosidade. Hein? Me diga com quem foi, onde foi, quando foi. Não, isso não. Mas o padre também tem que saber a matéria do seu pecado para até te orientar. E aí você conta o pecado por inteiro. Ai, padre, eu roubei uma cordinha. Bom, uma cordinha não.
Não, mas na ponta da cordinha tinha uma vaquinha. Uai, meu filho, já roubou uma vaca? Não, em cima da vaca estava a mulher do vaqueiro. Uai, você roubou a mulher do próximo? É muito diferente roubar a mulher do vaqueiro de roubar uma cordinha. Tem gente que é assim, que vai... Né? Eu vou... Aqui. Diz que no confessionário os homens são um saco de batata, não é? Aqui é... Conta tudo. A mulher é um saco de pena. É devagarinho, né? É preciso ir para a confissão com abertura de coração, com arrependimento e com alegria, porque Cristo me conhece. E dele eu não posso esconder nada, porque ele já sabe. É igual um pai que viu o filho fazer uma traquinagem, mas ele fica esperando. E quando o filho vem envergonhado, talvez até com medo de contar, e conta para o pai corrige e vem cá, me dá um abraço. Eu te amo. Assim é o confessionário. A gente vai envergonhado, até com medo. Puxa, como eu fui fazer isso para nosso Senhor? E o Pai nos corrige e nos dá um abraço. Seu matrimônio, como você vive? Sua família, como você vive? Hoje você poderia prestar conta da sua família a Deus? Ou tem alguém lá em casa que ainda não me desce? Ou que eu prefiro ficar longe mesmo? Nem liga não, senão vai perturbar. Às vezes a gente descarta as pessoas da nossa vida e até nossos familiares. Não, meus irmãos, o Pai é misericordioso e sempre nos dá uma chance. Então vamos dar uma chance para o próximo. Toda família tem um atrapalhado, não é verdade? E vocês já estão pensando aí no atrapalhado. Ô, povo terrível. Às vezes o atrapalhado sou eu, viu? Que sou duro de coração e não quero aceitar meu irmão que tem uma fraqueza. E mesmo que meu irmão seja o atrapalhado, eu tenho que ajudá-lo, não é pisar nele, não. Isso tudo é liturgia, porque isso tudo é viver o que ele viveu na cruz. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Se a gente reduzir a liturgia ao ritualismo, nós teremos celebrações perfeitas, que devem ser perfeitas, mas a nossa vivência vai ficar a desejar. Seremos mais fariseus do que os fariseus do tempo de Jesus. Por isso, nos esforcemos. E aquilo que eu dizia ontem, na hora de sair, que vocês tenham bastante atenção. Não é porque fizeram um curso, e bem rápido, vocês viram que tinha muita coisa para a gente debater, que agora eu sou um expert, que eu vou para as missas agora ver quem está certo e quem está errado. E o padre errou, nem sabe. Está no missal romano. Tem gente que estuda liturgia para corrigir os outros. Não. Você aprende liturgia para ser mais íntimo de Jesus. Isso é a liturgia. Intimidade com Jesus. O Senhor esteja convosco. Será que Jesus está dizendo, Catanduva esteja comigo? Para responder, ela está, Senhor, todinha contigo. Todo o sentido da intimidade com Jesus. Aí vale a pena preparar celebrações bem preparadas. Uma vigília pascal, um Natal, uma celebração toda diocesana, uma procissão para mostrar também nas ruas a força do catolicismo e do cristianismo na nossa cidade, o amor a Nosso Senhor, o amor a Nossa Senhora. Aí tem sentido, quando a gente se esforça nesta espiritualidade. Além da vivência dos sacramentos, igualmente a vivência das virtudes. Prudência, fortaleza, justiça e temperança são chamadas as virtudes cardeais. E as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Como vai sua fé? Você está desanimando na fé? Você se sente uma pessoa que crê? E quando o padre diz, eis o mistério da fé, você levanta e proclama com gosto a paixão, a morte, a ressurreição e a segunda vinda de nosso Senhor? A sua esperança,
Nós somos pessoas que temos Jesus Cristo, nunca devemos perder a esperança. Dom Helder Câmara dizia assim: mesmo que aos pedaços, jamais desesperar. Naquele ímpeto que era ali próprio. Jamais desesperar. Nunca digam, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Com a fé, tudo tem jeito. Além da fé e da esperança, a caridade. Uma vida de amor, uma vida de doação e de entrega. Mais do que uma vida de dar coisas. As coisas só vão ter sentido se eu dou de coração. E mais do que dar coisas, eu tenho que me dar. Eu tenho que dar tempo, eu tenho que dar paciência, eu tenho que dar diálogo, eu tenho que dar compreensão. Tudo isso a começar de casa e também na comunidade, onde quer que a gente vá. Vivência das virtudes. Prudência. Diz o mineiro, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Não é? Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Pessoas prudentes. Prudentes na língua. Prudentes na atitude. Temperança. O nome já está dizendo tempero, não é? Se salga demais, ninguém come. Se salga de menos, tem um salzinho aí, não está boa. Tem que estar equilibrado. Temperança é equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Eu posso beber? Posso, mas de forma equilibrada. Tem gente que é 51, 52, 53, até tombar. Aí que temperança é essa? Na comida a mesma coisa, enquanto couber uma azeitona, ainda estou botando para dentro. Não. A gente come para viver, não vive para comer. Não é? Todo o aspecto da temperança nas relações, nos diálogos, no ambiente de trabalho, ser uma pessoa equilibrada. Justiça. A gente não quer justiça? A gente também não vai atrás daquilo que é direito nosso? Então sejamos justos também com aqueles que nos são próximos e até que dependem de nós. Vivência das virtudes. Vida de oração. A gente pensa que reza, povo santo. E termina um terço e ainda enche o peito, rezei um terço. Como se fosse muita coisa. Vê quanto tempo você dá para o seu celular e quanto tempo você dá para Jesus. Para ver se você reza. Ou mais fala da vida dos outros, ou fuxica a vida dos outros, do que reza. Vida de oração. Oração no nosso dia a dia, com momentos determinados. A gente aprendeu de papai e mamãe. Levantou, reza. Vai comer, reza. Vai dormir, reza. A gente agora perdeu este costume belo de ter momentos de oração. Falávamos da liturgia das horas, momentos que até os apóstolos iam ao templo rezar. Vida de oração. E uma caridade ativa. Não é caridade só de intenção. De boa intenção até o inferno está, não é? Estão lembrados do rico que vai dizer, manda Lázaro lá para os meus irmãos. Olha, ele teve uma boa intenção. Mas a gente não vive de boa intenção. A gente vive de uma caridade ativa. De algo que seja concreto. Onde está precisando? Onde eu posso ajudar? Que dom Deus me deu para eu dispor aos seus, àqueles que Ele colocou para o serviço da sua igreja. Isso tudo é a espiritualidade eucarística, porque vai tendo um sentido. No sentido da compreensão e da conversão, a palavra de Deus, que a cada domingo nos ilumina. No sentido da caridade ativa e da vivência das virtudes, o nosso ofertório. Não diz Jesus, se você vem fazer a tua oferta e lembrar que tem alguma coisa que o teu irmão tem contra ti, vai primeiro lá, se reconcilia com ele, depois vem e faz a tua oferta. Não adianta uma oferta com o coração cheio de mágoa, rancor e até ódio. Não. Participar da liturgia de forma espiritual, ou melhor dizendo, viver a espiritualidade litúrgica,
é viver os momentos da vida de Jesus, toda a questão do ano litúrgico, sua paixão, morte, ressurreição, seu nascimento, enfim, sua vida pública, e viver íntimo de Jesus. Resumindo, vivam Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. E diz lá Paulo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, não apegando-se à sua condição, desceu até nós, tornando-se um de nós, humilhou-se, fazendo-se humano, e humilhou-se ainda mais, em tudo sendo obediente, até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, nos infernos, toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. O senhorio de Jesus se faz na obediência e na doação, na entrega total. Se nós queremos participar desse senhorio de Jesus, que é o reino de Deus, nós também devemos caminhar na obediência aos mandamentos e na doação total, na entrega total. Para dizer que toda e qualquer espiritualidade do meu movimento, da minha pastoral, do meu serviço, tem que mergulhar na espiritualidade litúrgica. E eu tenho que tirar da liturgia vida para o meu movimento, minha pastoral e o meu serviço. Ok? Isso no campo da espiritualidade. Ontem eu fiquei de falar para vocês de mais um ponto que eu tinha esquecido, que é a questão do canto na liturgia. Então, vou dar uma palavrinha para não ficar incompleto o nosso encontro de ontem à noite, que já me perdoem que eu passei um pouco do horário, mas falemos um pouco do canto na liturgia. O canto não é um adendo, e o canto não é para preencher um espaço. Não tem o que fazer, então puxa um canto aí. Às vezes a gente é assim, não é? Não, o canto é parte integrante da liturgia. E para quem mexe com canto, e para quem mexe com música, vocês têm um ofício, um ministério muito importante dentro da liturgia. Vocês sabem que o canto pode acabar com uma missa, como pode fazer vocês saírem jubilosos de uma missa. Então, como devemos ver o canto? Quem mexe com canto, guarde sempre isso. A sua obrigação, ou o seu ofício, é fazer todo o povo rezar cantando e cantar rezando. O canto é a oração. Por isso o canto na liturgia se divide em cantos rituais e cantos que acompanham um rito. Vejamos primeiro os cantos rituais. Ato penitencial, o Glória, os Santos, o Cordeiro e o Pai Nosso e o Credo, quando também são cantados. São as próprias orações dentro da missa que já são um rito e que você realiza aquele rito com o canto. Esses cantos chamados rituais devem seguir a letra própria ou aproximar-se um pouco daquele que é o conteúdo da própria oração, como nós falamos ontem. Um Pai Nosso, um Credo, um Santos, tem que ter o conteúdo do que é o Santo, do que é o Pai Nosso, do que é o Credo e também o Glória, como nós demos o exemplo ontem. Os cantos que acompanham o rito: canto de entrada, canto de aclamação, canto de ofertório, canto de comunhão e canto final. São 5 cantos, chamados cantos processionais, porque todos eles são de uma procissão. A procissão de entrada, a procissão do evangelho, a procissão do ofertório, a procissão da comunhão e a procissão final, quando a gente vai embora. Esses chamados cantos processionais deveriam ser mais animados, mais ritmados, porque tem um movimento acompanhando o canto. É desta forma que a gente divide os cantos entre rituais e aqueles que acompanham um rito. Um canto, para ser litúrgico, ele tem que ter base litúrgica ou bíblica. O canto, quando tem Bíblia, ninguém esquece.
O canto, quando tem palavra de Deus, ou quando tem alguma fonte litúrgica, alguma oração litúrgica, ninguém esquece. Quando não tem, pode esquecer, porque o povo não grava. Tem muitos cantos que a gente pode dar de exemplo. Vou ver se aqui vocês conhecem alguns. Sabe, Senhor. Muito bem. Os cristãos tinham tudo. Olha os Atos dos Apóstolos aí. Dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. São cantos feitos próprios para a liturgia. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor. Muito bem, que bom que vocês conhecem. Isso são todos cantos da década de 70. Viu? E por que perduram até hoje? Porque tem conteúdo bíblico, tem conteúdo litúrgico. O povo grava. E nesta forma nós temos cantos até mais antigos. Onde está o teu irmão? Eu estou presente. Campanha da Fraternidade de 1970. Querem um ainda mais antigo? Glória a Jesus. Canta com fé. Que se sobre o altar, sem arrastar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Canta rezando. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Não entendi? Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. 1962. E vocês todos sabem, não é? E outros que podemos aqui citar. Não sei se vocês conhecem esse. Eu quero ver, de entoando os salmos, mil a vida. Campanha da Fraternidade de 1978. Preserve o que é de todos. E sabe por que não pegou? A melodia era até bonita, mas a letra não tinha nada de Bíblia. A segunda estrofe desse canto era: eu quero a água sem veneno ou detergente. Até detergente entrou num canto de entrada de missa. Não tinha que ficar mesmo. Então, para aqueles que mexem com o canto, não simplesmente que sabem tocar ou cantar, mas sobretudo os que sabem compor, componham cantos que tenham textos bíblicos, que eles ficam. Quando não são textos bíblicos, são textos inclusive dos documentos da igreja. Jesus, fonte de misericórdia, jorrado tem. Ai. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de...
Esse é um trecho de um documento de João Paulo II. Rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Todo o mistério da encarnação naquele que se fez carne, habitou entre nós, tem um nome e é Jesus. Nós não adoramos aí uma entidade, uma ideia, nós adoramos uma pessoa. E todo o sentido de termos imagens nas igrejas, não é que ninguém adora imagem, não seríamos ridículos de adorar um pedaço de madeira, mas o Filho de Deus se fez imagem, tem um rosto e nos ama, habitou entre nós, e assim representamos aquilo que a imagem deve traduzir para todos nós, a santidade de Deus e daqueles que viveram o mistério pascal, que são os nossos santos, como São Domingos de Gusmão, o padroeiro de vocês. Filhos, o canto, quando tem conteúdo bíblico, faz o povo rezar. Às vezes o povo não sabe nem a letra, mas sai da igreja, não é? É desse jeito, porque, nossa, que canto bonito, me fez rezar. Mas o canto, ele não deve levar simplesmente ao emocional, não é isso não. O canto, ele tem que ter conteúdo. E quantas vezes o canto pode não ser tão sentimental e emocional, mas tem uma letra profunda. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Vocês sabem a história desse canto? Não sei se o Valdir sabe. 2 bispos estavam brigados, lá na Itália. 2 bispos brigados mesmo que não falavam um com o outro. E um diácono foi atrás de um, venha conversar com ele. Não vou. Foi atrás do outro, venha conversar que também não veio. E esse diácono compôs esse canto. E mandou para um e mandou para outro. Pensando que um estava mandando para o outro. E o outro mandando para um. Mas foi o diácono que foi esse instrumento de Deus. E os 2 se reconciliaram. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Não vivamos separados, mas busquemos viver o amor de Deus. Cessem rixas, cessem brigas, dissensões, e esteja em nosso meio Cristo Deus. Olha que canto bonito, que canto profundo, de amor a Jesus. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Trabalhem igualmente nas melodias. As melodias sejam fáceis. Dentro da liturgia, nós temos o salmo responsorial, que deveria ser sempre cantado. Mas a resposta do povo, uma resposta fácil. Antigamente, nos anos 70, 80, o povo substituía o salmo responsorial por cantos de Padre Zezinho. Com todo respeito a Padre Zezinho, que eu gosto muito dele e é o padre da nossa infância. Mas substituir o salmo, palavra de Deus, por o silêncio está cantando, óleo em tudo, Maria de Nazaré, um certo Galileu, e o povo gostava. O canto não deve ser só emocional. Hoje em dia, graças a Deus, e creio que aqui também em Catanduva, todo mundo já canta o salmo. Mas quem mexe com o canto, cuidado com as melodias. Coloque melodias fáceis para o povo poder acompanhar. Se você começa, o povo vai, e já morre. O povo não acompanha. Então você tem que colocar uma melodia fácil para o povo acompanhar. E igualmente ver se é um salmo do exílio, vai ser um salmo triste. Se é um salmo depois do exílio, na terra prometida, já vai ser um salmo de alegria. Então a melodia triste é em menor, a melodia alegre é em maior. Todo mundo que mexe com música sabe disso. Então você não vai inverter a melodia. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Matou o salmo, não é? O salmo todo de alegria, mas a melodia matou o salmo. Então o canto não é simplesmente cantar para tampar um buraco. Tem todo um cuidado e um zelo também com o canto litúrgico. Assim, inspirem-se, filhos amados que mexem com o canto,
na parte bíblica e também nas orações litúrgicas. Tem tantos textos bíblicos que ainda não tem canto. Marta, Maria, Lázaro, o semeador, tantas parábolas que a gente podia fazer cantos tão bonitos para quando surgir esse evangelho, a gente cantar esse canto bonito. É pedido que a gente não fique buscando nem plágios, nem também cantos que não são nossos. Nós temos uma riqueza muito grande. E a igreja aceita todo tipo de canto, desde o gregoriano até os chamados cantos populares. Mesmo os cantos hoje mais populares, desde que tenha conteúdo e que tenha uma melodia que o povo também acompanhe, mas que sejam litúrgicos, bíblicos e litúrgicos. Eu não vou botar um canto de entrada na hora do ofertório, eu não vou botar um de ofertório na hora da comunhão. Tem que ser o canto encaixado no seu devido lugar. Por último, para a gente encerrar a questão do canto, o que a gente vê no mundo pagão por aí, quando tem esses shows que todo mundo até paga para ir ver um show de um artista bom? Qual é a alegria do cantor? Quando ele cala e todo mundo canta. Nas nossas liturgias parece que é o contrário. Só o grupinho canta e todo mundo fica calado. Olha como é que a gente inverte as coisas. O canto não é propriedade privada, nem da banda, nem de um coral, nem de uma orquestra sinfônica se for. O canto é um patrimônio de toda a igreja. Então levemos o nosso povo a cantar. E vocês aqui cantam tão bonito, tão afinados. Ajuda o povo a cantar rezando e a rezar cantando. Por último, eu queria falar um pouquinho daquilo que nós consideramos a nossa devoção à Eucaristia fora da missa. O culto à Eucaristia fora da missa. Aí vai entrar a adoração, aí vai entrar tudo aquilo que a gente busca louvar e adorar nosso Senhor na Eucaristia. Eu sei que no Brasil inteiro se difundiu vários exemplos ou maneiras de reuniões e de encontros junto a Jesus Eucarístico. E dentre eles, o famoso cerco de Jericó. A Eucaristia não pode ser manipulada, muito menos usada ou instrumentalizada. Falo aqui com todo respeito a todos, viu? A padres e a fiéis, leigos. Não se passeia com Jesus na igreja, e muito menos fora da igreja. A única procissão com Jesus sacramentado, aprovada pela igreja, chama-se Corpus Christi. Só. Todo o resto, atrevo-me a dizer que é abuso. Já existe, inclusive, documentos da igreja pedindo que se evite, para que o povo não tenha um sentido de magia. Porque vai passando com Jesus sacramentado e eu toco a minha carteira de trabalho, toco a foto do meu filho, toco a minha bolsa, toco tudo em Jesus. Jesus não é amuleto. Jesus não é para ser tocado. Jesus é para ser adorado, tomado e comido. A Eucaristia é um mistério grandioso e profundo para que nós coloquemos nela reduções. Isso não é palavra minha. Eclésia de Eucaristia de São João Paulo II. A Eucaristia é um mistério demais precioso e profundo para que se aceite reduções no trato com a Eucaristia. Adorar Jesus sacramentado é no altar. Jesus está lá no altar. A igreja é tão zelosa com isso, que inclusive os ministros extraordinários sabem disso, que eles podem até expor Jesus, mas não podem dar bênção. A bênção só um ministro ordenado. Ora, se eu que sou ministro extraordinário, não posso nem dar uma bênção, como é que eu vou permitir padre ou ministro passear com Jesus e todos tocarem em Jesus? Não. Não nos deixemos levar
por uma onda de facilidades ou simplicidades, ou até de diminuição ou má compreensão do que é adorar Jesus sacramentado. Insisto nisso com vocês, porque nós estamos vendo aberrações com o Santíssimo Sacramento. A gente recebe zaps de um ostensório carregado por um drone. Não entendo o que se passa na cabeça de alguém que teve essa ideia. A gente recebe zaps de padres derrubando muralha com o Santíssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento não é para derrubar muralha. Derrube as muralhas do seu orgulho, da sua vaidade, que vale muito mais do que uma presepada, desculpa a expressão, que se faz com Jesus sacramentado. Ele não merece isso. E Jesus sacramentado não é colocado para diminuí-lo. Pelo contrário, diante do sagrado nós nos prostramos. Isso em todas as religiões. Se vocês forem ver os muçulmanos, eles se prostram até o chão, com a cabeça no chão. E nós queremos tratar Jesus sacramentado como se fosse um objeto, como se fosse um amuleto, que vai me dar uma força especial. Filhos santos, a adoração à Eucaristia, ela traz sim para nós milagres. Mas eu quero pedir a vocês todos, não busque os milagres de Deus. Busque o Deus dos milagres. Não fique atrás das curas de Deus. Busque o Deus que cura. E você vai ter Deus e a cura. Todas as curas na Sagrada Escritura, Jesus as mediu pela fé. Vai, a tua fé te salvou. Por isso a Eucaristia é chamado mistério da fé. É porque pela fé em nosso Senhor é que eu ganho até mesmo a cura material. Na apostila que eu preparei para vocês, me perdoem que deveria ter sido muito mais bem preparada, eu coloco para vocês aí um documento da Congregação da Doutrina da Fé, creio que está aí para vocês, sobre as missas de cura. E agora a gente tem missa de classe, uma cura, a outra não cura. Toda missa cura, porque toda missa é o mistério de nosso Senhor, dando a vida por nós, ressuscitando por nós. Certa feita uma senhora chegou lá na catedral, eu já estava paramentado para celebrar a missa, lá tinha uma missa meio-dia, e ela disse, aqui tem missa de cura? Falei, tem. Glória a Deus. Que hora? Uma agora e outra às 18. Duas. Se a senhora quiser participar, muito bem-vinda. Eu vou. E foi para a missa. Terminada a missa, eu já indo para a sacristia, ela veio feito um furacão. Garrou em mim e disse, não teve cura. Eu disse, não teve fé. Jesus, ele faz o extraordinário, se no meu ordinário ele encontra espaço. Não queira forçar Jesus e botar Jesus na parede, querendo fatos extraordinários. Não. Busque no dia a dia, no seu ordinário, amar Jesus, adorar Jesus, caminhar com Jesus, escutar Jesus, imitar Jesus. E se você fizer o seu ordinário de forma extraordinária, você vai começar a descobrir todos os milagres que Jesus todo dia faz na sua vida. Eu tinha um amigo monge, já falecido, Dom Abade Basílio, primeiro foi abade do Rio de Janeiro e depois foi lá para Brasília. Um homem extraordinário em santidade. E um belo dia ele chegou para mim e disse, Marconi, com aquele sotaque carioca, não é? Hoje Deus realizou um milagre em mim. E eu já querendo, curioso, saber que milagre era. Falei, Dom Abade, que milagre foi? Um homem tão santo
O que de extraordinário Deus fez? E ele disse: fui ao dentista e ele tirou a minha dor. E eu disse: é assim que a gente reage, porque a gente quer ver coisas extraordinárias. A gente não consegue ver num irmão nosso profissional Deus presente que tira a minha dor. Não, tem que ser um câncer já em fase terminal, para de repente não ter mais nada e eu dizer: foi um milagre. A nossa fé é muito curta. Vejam todos os aspectos dos milagres na Sagrada Escritura. E diante dos acontecimentos de Jesus, ele curou o cego de nascença. Tua fé te salvou. Não foi o pai dele, nem a mãe dele que pecaram. Ele curou também aquela hemorraísa que nós iniciamos o nosso curso com ela querendo tocar em Jesus. Liturgia é tocar em Jesus. Ele curou a tantos, até o bom ladrão do alto da cruz. Hoje, tu estarás comigo no paraíso. Hoje, Zaqueu, a salvação entrou na tua casa. Vem, Mateus, ser um discípulo meu. As curas de Jesus, inclusive com a nossa amada pecadora e adúltera, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. A cura de Jesus é muito mais do que uma cura externa. E a igreja não duvida das curas externas. Tem pessoas que têm dom? Tem. Respeitemos esse dom. Mas nos lugares onde encontramos pessoas que têm dom de cura, são as que mais se escondem. Elas não vão para os holofotes. Ter muita prudência em correr atrás do fantástico e esquecer que ele humilhou-se e fez-se pão para o nosso alimento. Isso para o mundo não é fantástico, mas ali está a minha cura. Receber Jesus todo domingo e, se possível, até todos os dias. A igreja coloca ainda dois aspectos, de fato, de uma presença da igreja que cura e da igreja que reconhece a cura. A primeira delas é o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento para os doentes, acompanhado também de uma bênção especial para os doentes. Isso o padre pode fazer, dentro da missa ou até fora da missa. A igreja reconhece. Nós temos um ritual de bênçãos. Nós temos um ritual da unção dos enfermos. É preciso então que a gente se equilibre. Não é parar de fazer cerco de Jericó, não, continue fazendo, mas façam de maneira correta. Adorem Jesus, não precisa estar dando voltas com Jesus. Deixa Jesus lá. Ele quer a sua presença ali. Ele vai derrubar as barreiras internas. No sacramento da unção dos enfermos, a gente diz na oração, que está lá em Tiago 5, a oração da fé salvará o doente. Salvar é muito mais do que curar. Eu posso curar e depois a pessoa se perder e perder a vida eterna. Então salvar é muito mais do que curar. E se tivesse uma cura permanente, ninguém morria. Toda hora bastava correr lá. Inclusive a doença e os sofrimentos são participação na cruz de Cristo. Eu completo em mim, diz Paulo, o que faltou à paixão de nosso Senhor para a perfeição, a purificação e a salvação da igreja. Por isso carrego a minha cruz e professo Jesus e Jesus crucificado, diz Paulo. E nós vamos querer correr da cruz? A doença é também um momento profundo de reflexão e de oração e até mesmo de conversão. Repito, não estou aqui querendo diminuir os carismas e os dons que o Espírito Santo suscita na igreja. Mas, ao invés de buscarmos as curas de Deus, busquemos o Deus que cura. Sejamos próximos de Jesus. Amemos Jesus. E escutemos, sobretudo, Ele dizendo: tomai e comei.
A melhor cura é participar da Eucaristia. Vamos pedir a nosso Senhor esta graça de crescermos na fé, de crescermos como cristãos e na consciência das coisas que o próprio Deus nos ensina, que o próprio Deus nos dá a graça de viver junto a Ele. Eu queria agradecer imensamente a Dom Valdir pela confiança, pelo convite, já aqui me desculpando se não foi aquilo que esperava ou que o seu povo merece, mas dizer que Brasília está muito unida ao Senhor, você sabe que somos irmãos, pode contar a hora que precisar. Queria agradecer ao Padre Gessé, a todo o clero de Catanduva, que teve paciência de me escutar 2 dias, e cuidaram de mim aqui muito bem, que eu vou voltar mais gordinho também. Queria agradecer a vocês, povo de Deus, pela paciência também na escuta, pela perseverança, pelo amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Amem Jesus, amem a igreja como ela é, não como eu queria que ela fosse, mas acima de tudo, sejam igreja, e que a graça de Deus esteja com vocês e com o seu pastor. Obrigado.